vai nos explicar aqui por que os hermanos são mais felizes do que nós brasileiros. Tá certo, Marcelo? Então explica para nós essa política de preços que a gente não entende nada e está querendo entender. Primeiramente, boa noite, Jean, boa noite, Júlio, boa noite a todos que nos veem e que nos ouvem também. Quero também, de quebra, tentar explicar um pouco esse mercado de combustível que está suscitando bastante dúvida aí ultimamente, por que ele é tão caro aqui, por que a Argentina está tão barato, né, mesmo tendo uma inflação 5 vezes maior do que a nossa. Mas vamos primeiro entender como é que funciona o mercado por aqui, o mercado de combustíveis por aqui. Combustíveis são derivados de petróleo, né, são commodities. Por isso tem os preços atrelados ao mercado internacional, ou seja, são cotados em dólar. Então aqui a gente já tem duas variáveis que afetam o preço por aqui. Então uma é o preço do produto, né, do barril de petróleo, e o outro é a variação do câmbio, que é a cotação do dólar. No Brasil, além do valor pago ao produtor e ao importador do combustível, o preço na bomba ele é composto pela carga tributária, pelo custo do etanol, que é obrigatório a inclusão dele no combustível, e pelas margens de lucro da distribuição e da revenda. Então, tudo isso compõe o preço na bomba. Um ponto importante dessa equação é que custos de extração de petróleo não interferem no preço de venda da gasolina pelas refinarias, pois se trata de um mercado de commodities. Então, produzir uma gasolina mais barata ou mais cara influi apenas na margem do produtor. Então a Petrobras vai ganhar mais ou menos com a venda do combustível. Então, por que outros países vendem o combustível mais barato? O que muda, então, basicamente, é a variação na lógica da formação de preço na bomba de cada país. Ou seja, além dos preços de quem produz, de quem distribui e de quem revende, o ambiente regulatório dos países influencia no preço, em função do peso dos impostos ou dos subsídios governamentais. Na Argentina, a Argentina tem uma carga tributária muito próxima do Brasil. Aqui gira em torno de 32%, na Argentina está em torno de 31%. Mas desde 2002, a Argentina aplica subsídios aos combustíveis. E quando o governo libera um aumento, a estatal YPF, que é o equivalente à nossa Petrobras, reajusta os preços em margens menores do que o mercado internacional, o que acaba levando as empresas privadas, que também operam lá, a suavizar esses aumentos. É importante esclarecer que impostos ou subsídios, no final do dia, são a mesma coisa. É dinheiro do contribuinte. Para você ter uma ideia, enquanto no mercado internacional o barril de petróleo está na casa dos $80, no mercado interno da Argentina ele é mantido a $55. Se esse valor fosse atualizado aos parâmetros de preço do mercado internacional atual, a gasolina argentina estaria em torno de $1,50, ou seja, mais de R$8 o litro. E tem mais. Semana passada, o governo argentino negociou com as empresas do setor de energia um acordo para congelar os preços de combustíveis durante os próximos 60 dias para não repassar os aumentos recentes. Outra questão específica do mercado argentino, que também explica por que o preço é tão baixo, é que grande parte da frota, principalmente na Grande Buenos Aires e Rosário, que tem a maior população, é movida a gás natural. A frota é movida a gás natural. A Argentina é autossuficiente em gás natural. Isso faz com que sofram ainda menos com as oscilações internacionais. Com tudo isso, hoje, como o Jean tinha comentado, o valor da gasolina por lá é metade do valor encontrado aqui nos postos do Brasil. Tem um outro fator que eu quero aproveitar que ajuda a explicar por que a Argentina também é barata em relação a outros produtos. O Jean citou a carne, né? Mas eu acho que eu consigo explicar com poucas palavras aqui. Os motivos da Argentina estar mais barato que o Brasil são vários. O primeiro, o mais importante, digamos assim, é que o real está mais forte frente ao peso argentino. Outro que é importante é o efeito do dólar blue,
que é o dólar paralelo. Então, lá tem a cotação do dólar oficial e tem a cotação do dólar paralelo. E o dólar paralelo é muito mais valorizado que o dólar oficial. Por que que lá tem um dólar paralelo? A economia do dia a dia, do comércio, de serviço, das pessoas, se faz com base na cotação do dólar paralelo. Isso acontece porque na Argentina é extremamente difícil e limitado se comprar dólares. Isso faz com que a moeda americana fique mais forte e tenha muito mais valor dentro do Brasil. Como o Jean chegou a comentar em outros momentos, a economia argentina é dolarizada. Então, todos os preços são cotados em dólar também. Então, nesse caso, o que acontece? O dólar e também o real acabam tendo seu poder de compra turbinado. Então, isso explica também essa diferença de preços entre quando você compra aqui no Brasil e compra lá na Argentina. Voltando aos combustíveis, há também países que têm estratégias para regular o preço dos combustíveis. É uma coisa que começou a ser discutida novamente aqui no Brasil, se cria-se um fundo ou se faz reserva estratégica. Países como Canadá, Estados Unidos, Colômbia e Peru adotam mecanismos para atenuar essas flutuações de preço dos combustíveis. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, o governo mantém estoques de combustíveis ou exige que as empresas do setor de petróleo tenham estoques. O objetivo é poder vender essas reservas em caso de fortes aumentos no preço do produto. Aliás, ontem ou anteontem, saiu uma notícia nos Estados Unidos que eles estão querendo acionar o uso dessa reserva para tentar conter um pouco a alta do barril do dólar que está influenciando no preço também na bomba dos Estados Unidos. Então isso é chamado uma reserva estratégica de petróleo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 700 milhões de barris, o suficiente para abastecer o país por alguns meses. Veja, essas estratégias de reservas estratégicas não se tratam de controle estatal, mas ajudam o governo, para que o governo possa atuar quando as variações de preços passam de um nível pré-estabelecido. No Brasil, o monopólio da Petrobras acabou oficialmente em 97 no governo FHC. Na exploração do petróleo, hoje, há mais de 30 companhias retirando óleo e gás das reservas brasileiras. Mas o refino, na prática, continua monopolizado pela Petrobras. O país hoje tem 17 refinarias, das quais 13 são estatais, e respondem por 98% da produção. A Petrobras responde também hoje por 80% de todo o combustível que é vendido aqui e os 20% restantes é atendido por importadores. Mas por que o monopólio de refino se mantém, na prática, com a Petrobras, mesmo após 20 anos de abertura do mercado? A explicação reside no histórico de intervenções governamentais do setor. Até o Jean citou aí que atrapalhou essa intervenção do governo no mercado de combustíveis, vai estar atrapalhando até a concessão de terminais de combustíveis no porto, a licitação de terminais de combustível no porto, de combustível líquido. De maneira recorrente, todos os governos tiveram alguma interferência, do FHC ao Bolsonaro. Basta ver como a Petrobras é afetada a cada evento político que ocorre no país. Então, o risco regulatório e político acaba afastando o investidor privado, tanto para a aquisição dessas refinarias, que eu comentei aí agora há pouco, como até para outros mercados, como o portuário, que estão ligados ao combustível. Então, a única forma de mudar esse cenário é eliminando a permanente perspectiva de ingerência política sobre os preços dos combustíveis. A Petrobras até iniciou, em 2019, um processo de desinvestimento para vender metade do seu parque de refino, cerca de 48% da capacidade de refino nacional, devido a um acordo para a redução desse monopólio feito com o CAD. Mas o processo tem se arrastado, pois o investimento privado só virá com um ambiente de concorrência, de fato, com regras claras e estáveis. É isso aí, Jean. Isso dá para explicar bem. Só para não deixar de pontuar no teu assunto, embora eu não tenha qualificação nenhuma para dar palpite, o que me preocupa na Argentina é um commodity que eles têm que se chama Valquitas. É o melhor doce de leite do mundo, cara. E com essa dolarização fica praticamente... A gente já não achava, que agora você vai achar na faixa aí dos quase R$20 um tabletinho. É um absurdo. Precisamos resolver esse problema. A Argentina tem coisa boa, além
O de grandes vinho, a carne, como o autores, Jean comentou. além do cinema, além de tudo isso, mas o doce de leite é imbatível, é imbatível. Eles estão chegando próximo da gente no futebol, mas no resto eu tenho certeza que é fantástico. O doce de leite lá é realmente interessante. Alfajores também, né? Eu trabalhava justamente, eu trabalhei algum tempo no Porto Seco de Fronteira, né, onde passava boa parte desses produtos. E como é a fronteira em Uruguaiana se atravessa uma rua, atravessa a rua, na Argentina. Então eu sempre usufruí dos produtos argentinos, muito bons. Mas valeu, acho que a explicação foi bastante interessante, deu para a gente compreender, Marcelo. Acredito que tenha sido bem didático, sabe? É um tema complexo para explicar. Compreender. É complexo, mas foi assim, eu acho que foi didático, deu para entender. Eu fico... E você vê, né? Um negócio que você acabou não tocando, mas eles estão com uma inflação que é 5 vezes maior do que a nossa, né? Sim. No caso da inflação específico, aí tem uma conjuntura de questões políticas, né? Como a que acontece por aqui também, né? O populismo, a briga entre a Cristina e o vice, né? Desculpa, entre o presidente e a Cristina, que é a vice, né? Então, essa inflação que persiste vem se arrastando aí há anos, né? A Argentina também tem hoje um elevado nível de pobreza, hoje 40%, 50% da população classificada já está no nível de pobreza, né? Tem um Estado grande, caro, né? Um setor privado que está encolhendo cada vez mais, né? O que agrava... Sucateado, né? Sucateado, isso, né? agrava muito o desemprego, né? E isso força o governo cada vez mais a arrecadar mais imposto, né? Obriga o governo a emitir moeda, e essa emissão de moeda que é de fato o principal fator que gera inflação lá. Eles viviam realmente de produtos básicos que, aliás, se você for parar para pensar, é o que nós estamos vivendo hoje, né? O que nós exportamos? Só produtos primários, né? Carne, soja, milho, né? A gente não tem mais uma indústria, né? É commodities, né? Então, o caminho nosso, assim, econômico está muito parecido, né? Não adianta você falar que o argentino está pior do que a gente, porque nós também estamos numa manhaca tão grande quanto, né? A nossa agricultura tem um desempenho, traz, né, assim, uma exportação forte, traz ainda bastante divisas, né? Mas você não tem a dúvida que se a gente tivesse no momento o comércio internacional estava aquecido na época do Lula, se a gente tivesse diversificado a pauta de exportação, né, tivesse investido em pesquisa, em tecnologia, começar a diminuir mais a nossa dependência, né, do agronegócio, talvez a nossa situação fosse um pouco mais confortável quando a China parou de comprar da gente, né? Nós perdemos o bonde na época do Lula, quando o mundo estava estourando, né? Sim. Ali foi... Nós perdemos. Eu me lembro que eu fiz várias críticas com relação a isso. A gente perdeu o bonde. Perdeu. Não... Era a época de renovar a indústria, de fazer produtos industrializados de qualidade. Eu sempre fui defensor que cada país tem uma característica, né, de manufatura, de produtos, e nós deveríamos ter nos dedicado a alguma coisa industrial de qualidade que permitisse você exportar um produto industrializado com valor agregado maior, coisa que a gente não fez isso. A gente está na base da agricultura e do boizinho